Dezembro começa com a promessa de vacinação em alguns países, uma esperança de andamento da agenda fiscal no Brasil e demais também um mês positivo na Bolsa, como foi novembro. Alguns gestores de fundos de ações já falam em rotação de carteiras, troca de setores, para se preparar para uma nova fase da economia em 2021. Em certa medida é o caso da Santander Asset, que é a quinta maior gestora do Brasil. Para conversar sobre esse tema e também sobre perspectivas para 2021, eu converso agora com Raquel Diniz, que é a gestora responsável por renda variável na Asset do Santander. Eu sou Carla Espotorno, jornalista do Broadcast. Hoje é 1º de dezembro de 2020 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Raquel, muitos gestores começaram já a falar em rotação de carteiras. Como é que a Santander Asset vê essa mudança? Bom, primeiramente, bom dia, Carla, obrigada aí pelo convite para bater esse papo com você. Vamos falar um pouquinho de rotação, porque na verdade o que a gente viu agora em novembro foi uma rotação um pouquinho diferente, né? Quer dizer, geralmente quando a gente tem uma virada de ano, tem alguns gestores que repensam as carteiras para o ano que vem, mas acho que essa rotação que está acontecendo agora no mercado merece aqui um comentário adicional, né? Em novembro, depois das eleições dos Estados Unidos, que tirou um pouco de risco do mercado, e principalmente depois das notícias com as vacinas, que começaram a pipocar para todos os lados, deixando o mercado bem mais animado, porque significa uma recuperação econômica mais potente pela frente, a gente viu uma rotação setorial muito forte, que aconteceu não só aqui no Brasil, como lá fora também. Tá? E basicamente foi uma saída dos setores que foram vencedores ou que performaram melhor durante o pós-início da crise, né? Então, a gente está falando aí dos meses entre abril e até o mês passado, os setores que conseguiram navegar melhor o mundo em quarentena, né? Principalmente aqui, emblemático, o setor de tech, que devolveu bastante aqui no início de novembro, então você teve essa rotação de setor de crescimento, indo para os setores de valor, né? Como eu falei, emblematicamente saindo de tecnologia, indo no lado de valor, principalmente para o setor financeiro, que ficou bastante para trás, a gente está falando de grandes bancos, na verdade, mais especificamente, e para os setores de commodities, né? Então, isso falando lá fora, mais nos Estados Unidos. Isso aconteceu no mundo inteiro, mas aqui também aconteceu, em alguma medida, relevante, na verdade, no mercado brasileiro, né? Então, a gente viu as ações que navegaram bem a quarentena, e principalmente setores ligados ao varejo de e-commerce, algumas ações do setor de consumo, indo para bancos. A gente viu um rally muito forte de bancos e de commodities, né? Principalmente Petro e Vale nesse mês. Então, a gente também acompanhou, que a gente não tem o mesmo nível de tech, né? Para nós, aqui no nosso mercado, as techs acabam sendo as empresas ligadas ao e-commerce, a gente tem, obviamente, também viu essa rotação. Que acho que o meu comentário aqui é que não foi só no Brasil, a gente viu isso de uma forma global, tá? Aí você pergunta se a gente aqui já está fazendo alguma coisa a respeito. Primeira coisa é que quando a gente faz a gestão dos portfólios de ações aqui no Santander, né, a gente tem um processo super bem definido, ele é baseado nos fundamentos das ações. Então, a gente, a qualquer momento, né, independente dos grandes temas que a gente tem no mercado, e esse que a gente está vivendo agora é essa rotação aí de crescimento para valor e de vacina, né, dando certo, a gente sempre escolhe as ações em cima dos fundamentos de cada uma. Então, a gente tem um time de analistas aqui olhando todas as ações, e de achar quais ações que têm um valor aí esperado, um valor intrínseco, que está diferente do preço de tela. E para que a gente ache essas ações, obviamente, a gente acaba procurando as ações que conseguem executar e chegar nesse valor. Então, geralmente são empresas de qualidade, boa geradora de caixa, empresas que são vencedoras dentro do setor delas, né? Ou seja, tem vantagens competitivas. Então, a gente já busca boas teses de investimento, né? Antes de procurar o tema do momento, a gente quer boas teses de investimento. E uma virada de ano, uma rotação, não faz a gente trocar o portfólio inteiro. O que acabou acontecendo é que temas que a gente já gostava, por exemplo, commodities, a gente vem aumentar nesses momentos para conseguir surfar um pouco desse tema no mercado, mas isso não significa que a gente inventou papéis novos ou arrumou teses do além, né, que ainda não estavam bem mapeadas pela gente. A gente só faz um rebalanceamento de posições. Então, é assim que a gente está agindo hoje. Sim, eu queria entender que você desse alguns exemplos para a gente falar um pouquinho, por exemplo, de commodities, que é um setor que você citou agora, e em novembro, de fato, empresas grandes, empresas de commodities, no Ibovespa, Petrobras e Vale, tiveram uma supervalorização, né? Então, eu queria entender se vocês já estavam posicionados, se de quanto para quanto essa posição ganhou, e o que baseia, né,
essa virada? Assim, o valuation estava muito baixo antes, é isso? Estava muito desfavorável e agora está mais favorável? Na verdade é o seguinte, bom, agora com a alta, né, na verdade o valuation até vai contra a gente, elas ficaram um pouco mais caras, mas no relativo ao histórico, esses dois exemplos que você deu, Petro e Vale, estão baratos, mas não são as duas únicas que a gente tem, tá? Na verdade, a gente gosta muito, por exemplo, do setor de celulose, que tem a ver com a recuperação mais forte de China, os preços estão na parte mais baixa do ciclo, a gente acha que a gente entra no momento favorável do ciclo. A gente também olha para as proteínas. Então, quando a gente fala de commodities, apesar de, obviamente, o mais emblemático é Petro e Vale, a gente está falando de Petro, Vale, Suzano, empresas de proteína. Então, é um pacotão, né, para a gente. A gente já tinha essas ações, todas elas que eu citei, e a gente aumentou. Eu vou te dizer o seguinte, a gente estava por volta de 20% do portfólio nesse setor mais ligado a commodities, tá? Durante esse último mês, né, a gente foi para por volta de 27% no agregado, fazendo isso nas diversas ações, obviamente dando mais peso para as que a gente acha que estão melhor posicionadas no ciclo daqui para frente, né? Então, foi uma mudança relevante de portfólio, a gente não costuma fazer mudanças desse tamanho, mas aí sim, a gente acha que a temática ganhou muita força com a não antecipação das vacinas, né, mas com a saída desse assunto e uma progressão, uma retirada desse risco. Sim, está mudando um pouco a pauta sobre vacina, né? Até então a gente só falava de quais que estão demonstrando uma melhor evolução nos estudos e em termos de eficácia. Agora a gente já está começando a falar sobre como será a vacinação, então a estrutura, plano de vacinação e também o quando, né? Isso. A gente está vendo aí datas agora para dezembro sendo anunciadas de uma possibilidade de início de vacinação. É um capítulo seguinte. Eu queria entender que outros setores, enfim, tem esse pacote, como você falou, que inclui, inclusive, as de proteína. Até se você quiser comentar alguma coisa, que empresas que são essas, se elas têm um risco por conta da pandemia, já visto algumas notícias que a gente viu de importadores como a China, dizendo que embalagens estariam contaminadas, se isso é um risco importante para esse setor de proteína. E também queria que você comentasse outros setores, como, por exemplo, as nossas techs, né? As empresas de varejo, que são, como você falou, a melhor representação de tecnologia na nossa bolsa, diferentemente da empresa do Nasdaq. Então, dois assuntos aí. Bom, até antes de responder essa, você falou de vacina, realmente mudou o tom, mas a gente também tem que ser sempre muito realista, tá? Você não pode ir pro oba nem de que nunca haverá vacina e que nem, de repente, agora o mundo inteiro, tá? A gente já tinha uma saída de quarentena planejada no nosso modelo de todas as empresas. Essas notícias mais relativas à eficácia e o início de produção, elas, na verdade, adiantaram um pouco, mas pensa, nosso movimento de valuation, nossos modelos são modelos de 10 anos de valuation. 6 meses a 1 ano de deslocamento faz diferença, mas, de novo, não muda a nossa tese de investimento. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa, assim, dando um pouquinho mais de detalhes, dentro dos setores, aí você falou de proteínas, mas exportadores em geral, apesar de a gente claramente olhar o específico de cada empresa, é aquela história que eu falei, a combinação da tese de investimento, e a gente acha que demanda vindo de China ainda continua muito forte. A China está saindo de um jeito completamente diferente, mais rápido dessa pandemia do que qualquer outro país, né? Então, a gente ainda a gente fica muito mais confortável com teses que envolvam demanda vinda de China do que teses que envolvam demanda até de outras partes do mundo, como, por exemplo, da Europa, tá? Então, essa é a primeira coisa. Mas quando a gente olha especificamente dentro de cada setor, até dentro de cada empresa, cada um tem sua particularidade, e aí aquela história de risco e retorno, né? A gente está vendo um valuation de tal forma descontado e uma execução que a gente confia daquela empresa, que justifique o risco, que algumas vezes é maior ou menor dentro de cada ação, tá? Então, isso é sempre bem considerado. Aí, falando de outros setores, você falou do e-commerce ou da nossa tecnologia, obviamente que a tese por trás disso é uma mudança de padrão de consumo, de acesso a bens, né, com essa história do online e das empresas que, além do online, tem as lojas e a gente tem o tal do Omnichannel, né, você pode ser atendido no online, compra online, busca na loja, encomenda na loja, recebe em casa, etc. e tal. E isso é uma mudança de padrão de consumo que a gente vê sendo estrutural, ainda que o valuation em geral desse setor esteja mais salgado, esteja mais esticado. E essa é uma mudança que deve continuar para essas empresas, né? Esses canais que foram criados, né? Isso, a gente acabou de ter a Black Friday aí neste fim de semana
e aconteceram duas coisas muito interessantes. Primeiro, que ela foi antecipada um pouco, né? A gente, obviamente, teve uma sexta-feira muito forte, mas esse ano o consumidor brasileiro já aprendeu, né, que aproveitar até um pouco antes da própria data, então, e a gente está vendo números muito favoráveis, né? E as próprias empresas conseguiram administrar melhor como é que elas fazem as ofertas da Black Friday, sem perder tanta margem nesse processo. Então, a gente está vendo um volume crescente com uma margem melhor vindo, provavelmente, dessa Black Friday, que, de novo, justifica esses valuations um pouco mais salgado, porque, na média, a gente tem visto revisão para cima dos lucros das empresas, né? Lembrando que o valuation é uma questão de preço contra a expectativa de lucro. O preço sobe, mas sua expectativa de lucro, o teu crescimento também é revisado para cima, o valuation não fica tão salgado, né? O último fica mais favorável. E isso teve uma mudança importante, né? Até se pudesse falar um pouquinho sobre valuation, que sob a gestão também tem toda a área de research, aí, toda a área de análise na renda variável aí na Santander, né? A gente, assim, do pior momento para cá, o universo de empresas que vocês têm cobertura e que faz sentido para a estratégia de vocês, todas as empresas já mudaram de patamar. Queria que você comentasse um pouquinho de como é que estão os múltiplos hoje dentro do universo que vocês têm cobertura. Tá. Bom, é muito difícil você generalizar falando que todas mudaram de patamar. Tem setores que ainda estão sofrendo e devem sofrer ainda com a restrição de mobilidade. Por exemplo, o setor de educação, né? Mas vamos falar dos setores mais relevantes e mais pesados. Eu vou te dar um número de valuation mais consolidado de bolsa, né? A bolsa, historicamente, o Ibovespa, ele trada por volta de 11,5, 12 vezes preço-lucro, olhando o lucro dos próximos 12 meses, né? Quando aconteceu ali fevereiro, março, que deu aquela derrocada da bolsa, você viu esses múltiplos afundando, né? Ele veio parar perto de 8,3, 8,4 vezes. Por quê? Porque o preço caiu, mas a revisão dos lucros ela não é imediata. Né? Você imagina alterar seu modelo, é uma coisa muito complicada. E mais que isso, alterar seu modelo com uma visibilidade de cenário que de repente ficou super cinza, né? Quer dizer, você não tinha ideia. Nem tinha como prever, né? Não tinha como prever. Então, o que você viu? O preço primeiro caiu, os lucros ainda continuaram mais altos, então a bolsa ficou super barata. E realmente, quem entrou nesse momento acabou se dando super bem. A gente viu, inclusive, a pessoa física, né? Foi o setor que mais aportou em bolsa entre maio e abril, foram um dos maiores fluxos e conseguiram pegar muito bem, né? Deram até uma aula aí de investimentos, acho que para outros tipos de investidores. Nada na baixa. Tiveram, e acho que uma das coisas que ajudou, obviamente, é o fato dos juros estarem tão baixos, então, o custo de oportunidade, aplicando em Selic, etc., acabou favorecendo esse movimento para renda variável, né? Coisa que a gente já vê estruturalmente, mas naquele momento acho que deu uma abertura muito forte para a pessoa física aproveitar isso. Em compensação, em seguida, o movimento que você viu foi o seguinte: a bolsa começou a recuperar, mas os lucros foram cortados de uma forma absurda para as empresas, como se a quarentena fosse durar para sempre, o mundo tivesse acabado, etc. Porque realmente é uma situação que a gente nunca passou antes um cenário desse, né? Então ficou completamente desancorado. Então a gente viu os analistas cortando demais. E aí o múltiplo ficou super caro, que a bolsa começou a subir e os múltiplos foram cortados de forma substancial. Só que isso ainda não foi o raio da bolsa, né? O raio da bolsa, obviamente, está sendo agora. Então, também quem entrou no momento mais caro, esse múltiplo, vamos dizer assim, xingou de 8 para quase 19 vezes, que também era irreal, também ainda conseguiu pegar uma boa parte do upside. Qual era o exercício aqui do mercado inteiro? Qual é o lucro normalizado? Que não é nem o que a gente tinha antes da quarentena, possivelmente, e nem o que é naquele momento em que fecha tudo e você não sabe se vai durar 2 meses, 2 anos, então todo mundo conservadoramente colocou uma quarentena infinita. A gente fez muito exercício junto aos analistas para tentar realmente ver onde é que estavam as oportunidades, isso ação a ação. Tá? Hoje a bolsa, com essa última andada, já está perto de 13 vezes e meia, só que a gente consegue aceitar um múltiplo mais caro quando a gente está falando de crescimento pela frente. A gente ainda vê crescimento da economia, que deve ajudar na lucratividade das empresas, e ainda aqui, de novo, a gente tem que ser muito realista, né? A gente sabe que tem estímulos na economia hoje que estão ajudando muitos setores, eles tendem a ser retirados. Então, a gente mede um por um, setor a setor, mas como um todo, tanto pelo lado de que a gente ainda vê crescimento dos lucros, tanto pelo lado do fluxo, que ainda vem de renda fixa e até estão sendo desenvolvidos para emergente, a gente tem vários fluxos favoráveis aqui para a renda variável acontecendo no momento.
a gente ainda vê que, apesar desse valuation, que a foto, né, parece mais esticado, esse 13 vezes e meia que eu falei agora, se você olha para frente, um momento ainda positivo de lucro, ele é extremamente aceitável aí para olhar para a renda variável. Sim, eu acho que num ano tão anormal, né, não tem como esperar que um indicador como os múltiplos, eles ajam normalmente, né, então é isso que você falou, quem se deu super bem, quem comprou no pior momento de múltiplo, que era a ação ainda baixa, né, mas os lucros já realizados, e agora o 13 não quer dizer que está caro, né, até porque tem muitas empresas que ainda não voltaram para um patamar de antes da pandemia, e muitas nem são mais exatamente as empresas que eram pré-pandemia, como a gente acabou de comentar aí do varejo. Qual é o universo, quantas empresas vocês têm sob análise, a carteira em média da estratégia principal em renda variável da Asset, tem uma carteira que commodities está em torno de 27%, né? Queria entender, fazer olhar assim um pouco como é que está a carteira hoje por setor, pelo universo do setor. Tá, bom, vamos lá. O nosso universo investível aqui, né, que são das empresas listadas e que tenham um certo mínimo de liquidez, porque a nossa estratégia ela é grande, a gente tem essa preocupação com liquidez das ações, é um universo mais ou menos de 180 a 200 ações. Obviamente, meus analistas não conseguem olhar a fundo 200 ações e eu nem quero que eles o façam, né? Então, a gente seleciona por alguns critérios que a gente tem, mas que tem a ver com qualidade, tem a ver com potencial, com vantagens competitivas, com alguma visão do setor em si. A gente faz aqui uma priorização das coberturas, né? E a gente chega aí por volta de 60 empresas em que a gente faz uma análise bem profunda, tá? Mesmo dentro dessas 60, a gente ainda também tem uma curvazinha de prioridades, mas, enfim, a gente tem por volta de 50 a 60 ações aí que a gente faz uma cobertura muito profunda, tá? Hoje, o portfólio mais importante da casa, né, que é a nossa estratégia de seleção, que é o Santander FIA Valor, ele tem entre 25 e 30 ações no portfólio. Então, é isso para você entender como é que funciona o funil, né? Então, a gente sai de 250 a mais de 200 listadas, tenta filtrar aí por volta de 60 para chegar no portfólio de 25 a 30. E aí, como eu te falei, a gente tem esse pedaço que está em exportadoras, né? Acho que deve chegar próxima de 1/3 do portfólio, né? Está um pouquinho abaixo, mas a ideia é que fique por aí. A gente tem um outro pedaço aí que dá mais ou menos uns 40% do portfólio que ainda está no que a gente chama de cíclicos domésticos, então tem muito desse setor de consumo e varejo, como a gente falou. Tem um pedaço aí dentro do segmento financeiro, não grandes bancos, né? Então, a gente está falando de B3, a gente está falando de BTG, de teses de aumento de serviço, nível de serviço financeiro, de digitalização de serviços financeiros e de aumento de mercado de capitais. A gente também tem, e aí a gente tem um pedaço menor hoje, que tá o que a gente chama de defensivos domésticos, mas é um nome mais genérico, mas o que a gente quer dizer aqui são setores que tendem a ter fluxos mais previsíveis. Então, a gente está falando principalmente do setor de energia elétrica e alguns outros setores que a gente... E o setor elétrico, ele continua interessante, assim, como um bom pagador de dividendos, por isso que caracteriza como defensivo? Isso, mas o que é a nossa preocupação em relação ao setor elétrico, tá? A gente tem ações que a gente considera as vencedoras e que tem, como eu falei, vantagens competitivas, então em áreas do Brasil que estão crescendo mais do que a média, tá? Mas qual é a preocupação específica em relação ao setor elétrico? Ele responde muito ao aumento dos juros longo, né? Porque justamente porque ele é um pagador de dividendos e tem fluxos mais previsíveis, você desconta esses fluxos a valor presente em cima da taxa de juros longo. E quando a gente tem um momento de estresse ou de preocupação com o cenário fiscal, que é o que a gente vê hoje, a gente vê esses juros estressando, isso faz com que a gente module o tamanho da nossa posição. Então, é um setor que estruturalmente a gente gosta de ter em um pedaço do portfólio, não é a nossa maior exposição, como eu falei, hoje está em commodities e ainda consumo varejo, mas a gente tem um pedaço lá para empresas vencedoras e que estão com preço deslocado em todos os setores. Apesar desse estresse na curva longa de juros, ainda tem muitas ações dentro do setor de energia elétrica que estão rodando o que a gente chama de TIR, né, com a taxa de interna de retorno, com um prêmio decente em cima
da taxa de juros de longo prazo do Brasil. Então, também é um setor que, fora dividendos, você ainda consegue buscar plays que estão mais descontados. Mas aí é aquilo, precisa de um analista que vá, olhe um a um, analise eles em comparação uns aos outros e ache que ainda está com algum valuation mais atrativo. Sim, agora no final de novembro a curva começou a desinclinar um pouco, esses juros longos na pré começaram a reduzir um pouco desse estresse com a agenda fiscal, até por conta de alguns acenos, né, de Brasília. De repente pode ser uma melhora aí para dezembro, como a gente está, como o noticiário começou a mostrar aí desde o fim do mês. Eu queria que você comentasse para a gente encerrar a expectativa que vocês têm para o ano que vem. A Santander Asset tem uma projeção de crescimento de 3,5%, né? E se isso deve, assim, animar ainda mais os cíclicos que estão aí no universo de cobertura de vocês, que estão na carteira de vocês, o que mais a gente pode esperar aí para o ano que vem? Qual é a visão que vocês têm? Tá. Então, vamos lá. A gente realmente tem hoje aqui a casa, está com essa perspectiva de PIB de 3,5% para o ano que vem, vindo de um PIB negativo esse ano. Então, a gente sabe que a gente veio de um ano muito desafiador e esse crescimento que a gente vê pela frente, ele ainda acontece dentro de um cenário também desafiador de uma certa forma, né? A gente tem algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, por um lado, a gente tem essa recuperação e a gente viu já nos últimos 2 trimestres os resultados que as empresas estão reportando têm sido muito melhores do que a gente imaginava. A gente viu uma recuperação da economia como um todo, não só no Brasil, lá fora também, muito mais forte do que a gente esperava alguns meses atrás. Então, isso tem um carrego muito positivo indo para 2021. Acho que isso vai ajudar vários setores. O que a gente tem que tomar cuidado, quando eu falo dos cíclicos, etc., a gente modula tamanho de posição, porque a gente vai ter provavelmente alguma retirada de alguns estímulos fiscais, que foram transferências diretas do governo, e a gente está acompanhando isso muito de perto, porque isso tem que acontecer, essa retirada de estímulo, com uma efetiva retomada da economia, para que alguns dos cases que a gente tem na carteira consigam chegar na nossa tese de investimento. Então, a gente acompanha todos esses riscos muito de perto, tá? O que a gente vê, sim, é um ano que ainda continua mostrando esse crescimento econômico. As empresas, nos feedbacks que têm dado durante os conference calls aí depois dos resultados, têm falado de que o momento de novas ordens continua muito forte, que inclusive a cadeia produtiva, assim, porque muitas ficaram fechadas durante a quarentena, né? Você teve até faltas ou interrupções de cadeia produtiva que você também está encomendando já um crescimento para o ano que vem, quando houver normalização de muitas dessas cadeias. Então, assim, é um momento positivo para a economia, para boa parte dos setores que a gente enxerga, ele também é positivo, para o Brasil e lá para fora, só que, como tudo, a gente tem que sempre ficar muito atento aos riscos possíveis. Acho que o maior risco hoje para downside, né, ou para a história não ser tão positiva como eu estou falando, qualquer coisa que interrompa essa recuperação econômica, principalmente uma eventual segunda onda, quarentena, etc. A gente já viu isso acontecendo lá na... Pode falar. Sim, e novas barreiras, né? Porque lá fora é isso, a gente já viu novas restrições para os estabelecimentos funcionarem. Aqui no Brasil a gente está começando a ver, enfim, algumas bandeiras sendo alteradas, né? Com mais isso. Janeiro, pós festas de fim de ano, que provavelmente vão acontecer. É isso, a gente não sabe, né? E isso é muito importante, porque hoje, inclusive, no começo da nossa conversa, quando a gente estava falando de rotação, né, boa parte dessa rotação veio justamente para os papéis, os que receberam, os que andaram, foram justamente os papéis que tiveram algum problema ou tiveram uma restrição mais forte durante a quarentena. Se essa restrição eventualmente volta, vou dar um exemplo aqui, a gente está falando de shoppings, a gente está falando do próprio setor de educação, etc. Se essas restrições voltam, é um ponto de atenção também aqui para esses setores, tá? Mas, então, qualquer coisa que... Desculpa, Raquel, as restrições estão no cenário base de vocês, Raquel? Não, as restrições, elas estão de uma forma muito localizada e que não vai ter um impacto generalizado nas economias. Muito parecido com o que a gente viu que foi na Europa, né? Você teve algumas restrições de mobilidade, mas muito longe de ser nos níveis que aconteceram março, abril, maio, tá? E com uma saída bem mais rápida também. Então, a gente não vê uma interrupção da recuperação econômica. Então, um risco é esse, para esse cenário que eu falei, e o outro você também falou que a gente está vendo algumas notícias aí de endereçamento, de compromisso fiscal, etc., mas isso precisa acontecer, né?
E aqui é um lugar em que talvez, um momento em que talvez a Bolsa Brasil se descole lá de fora, né? Já se descolou ao longo de 2020, mas pode continuar para o bem ou para o mal nesse play relativo, né? A gente precisa ver algum nível de progresso em relação às medidas fiscais. A gente sabe que nada tem solução imediata, mas você precisa começar a ver um encaminhamento de certos temas. A partir aí, agora a gente já passou das eleições municipais, vamos ver se isso entra na agenda de uma forma mais perene, né? E a gente acompanha isso muito de perto, porque esse é um risco, sim. As coisas se conversam, né? Juros, com bolsa, as coisas se conversam, então sim. A gente precisa ver. E nas últimas semanas, enfim, semana passada, elas começaram a conversar um pouquinho melhor, mas por boas semanas aí os juros realmente não estavam conversando nem com bolsa, nem com o próprio dólar, assim, cada vez dizia uma coisa, a gente só ficava se perguntando quem está certo, né? Porque estão falando, os preços nos mercados estão enxergando coisas completamente diferentes. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Raquel, quero te agradecer demais pela entrevista, viu? Muito obrigada. Obrigada, Carla, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, e a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Negrão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Obrigada e até lá.